Olá, professor! Nós somos o grupo 3 e vamos falar sobre mama e região axilar, correlacionando-as com os aspectos anatômicos e cirúrgicos. Como forma de resumir a apresentação e torná-la mais didática, nós separamos 4 pontos de discussão, que são anatomia da mama, aplicações para palpação, biópsias e drenagem, anatomia da drenagem linfática da mama, aplicações para estadiamento clínico, cirúrgico e patológico, anatomia da axila, limites e conteúdo, e anatomia dos elementos vasculonervosos da axila e a relação entre eles. Como foi dito anteriormente, o primeiro ponto a ser abordado será a anatomia da mama, que é a estrutura superficial mais proeminente na parede anterior do tórax, sobretudo nas mulheres. É importante salientar que as mamas são formadas por tecido glandular e tecido fibroso de sustentação integrados a uma matriz adiposa. Nessa figura ao lado, representando uma vista anterior de uma dissecção superficial, a gente pode notar a grande quantidade de tecido adiposo presente no conteúdo mamário. Na área mais proeminente da mama, a gente encontra a papila mamária, que é circundada por uma área cutânea pigmentada e de forma circular, chamada areola. Em relação às glândulas mamárias, pode-se dizer que elas estão localizadas na tela subcutânea sobre os músculos peitoral maior e menor. Nessa imagem aqui é possível verificar melhor. Aqui representado em vermelho é o músculo peitoral maior e posterior a ele o músculo peitoral menor. Representados em roxo, aqui são os lóbulos da glândula mamária. Em relação ao corpo da mama, pode-se dizer que ele estende-se transversalmente da margem lateral do externo até a linha axilar média e verticalmente da costela 2 até a costela 6. 2/3 desse leito são formados pela fáscia peitoral, representada em roxo, sobre o músculo peitoral maior. O outro terço é coberto por uma fáscia que cobre o músculo serrátil anterior, mas esse músculo não está sendo representado aqui. Pode-se verificar melhor nessa figura aqui. Esse aqui seria o músculo serrátil anterior. Entre a mama e a fáscia peitoral, há um espaço chamado de espaço retromamário. Esse espaço é um plano de tecido conjuntivo frouxo. Há pouca gordura e permite que a mama tenha algum grau de movimento sobre a fáscia peitoral. Em relação à glândula mamária, uma pequena parte dela pode estender-se ao longo da margem inferolateral do músculo peitoral maior em direção à axila, mais especificamente à fossa axilar, formando um processo axilar chamado cauda de Spence. Essa cauda pode sofrer ressecção se for submetida a mastectomia e é mais percebida, mais notada pelas mulheres durante o ciclo menstrual, que é quando a glândula aumenta de tamanho. Nesse corte sagital e vista medial, a gente pode ver, por exemplo, os ductos lactíferos aqui bem no comecinho da glândula mamária. Cada ducto forma um broto e cada broto forma de 15 a 20 lóbulos de glândula mamária, que constituem o parênquima propriamente dito. Esses lóbulos estão presentes nos alvéolos. Cada alvéolo tem vários lóbulos e são organizados em forma de caixa de uva. A glândula mamária está firmemente fixada à derme da pele, principalmente por ligamentos cutâneos, chamados ligamentos de Cooper ou ligamentos suspensores da mama, aqui representados de cor cinza entre as células de gordura. Voltando a falar sobre os lóbulos, cada um deles é drenado por um ducto lactífero que convergem e tem aberturas independentes. Cada ducto tem uma parte dilatada. Essa parte dilatada se situa profundamente à areola e se chama seio lactífero. Nesse seio, pequenas gotículas de leite se acumulam e permanecem ali. Quando o recém-nascido começa a sugar, a compressão da areola e, consequentemente, do seio lactífero promove a ereção da papila mamária. Dessa forma, o bebê obtém o leite e consegue se alimentar. Agora, só para revisar rapidamente, aqui nessa primeira seta a gente tem o músculo peitoral maior. Aqui em azul temos a veia torácica interna, mas será falado mais disso posteriormente. Aqui em roxo temos os lóbulos da glândula mamária.
Aqui mais em branco, temos os ligamentos suspensores da mama. Aqui temos os ductos e os seios lactíferos. Em amarelo temos o tecido adiposo. Aqui temos a artéria torácica interna em vermelho, que também será falada posteriormente. Essa aqui é a costela, a segunda costela no caso. Esse aqui é o músculo serrátil anterior. Esse é o músculo oblíquo externo do abdômen. E aqui são os músculos intercostais. A palpação da mama, ela não envolve somente as mamas, mas também a axila e as fossas suprainfraclaviculares. A paciente, ela deve estar em decúbito dorsal, com os braços estendidos para trás da cabeça. O examinador, com a face palmar da mão, vai percorrer os quadrantes mamários, no sentido horário, da porção mais externa para a mais interna, até chegar à porção central. Se o examinador tiver com alguma dúvida, ele pode usar a técnica das polpas digitais em compressões, superficiais, médias e profundas. Para a palpação da cadeia axilar, o braço do examinador deve apoiar o braço do paciente, que deve estar fletido em um ângulo de 90 graus com o tórax. Aqui mostra a divisão dos quadrantes da mama, né? Quadrante superior interno ou medial, quadrante superior externo ou lateral, quadrante inferior interno ou medial, quadrante inferior externo ou lateral. E aqui no meio nós temos o complexo areolo-papilar. Mais comumente os tumores aparecem mais no quadrante superior externo e no complexo areolo-papilar. A PAF é a punção, né, aspirativa por agulha fina. Ela é essencial para a investigação das massas palpáveis e podem ser usados por vários dispositivos para fazer esse procedimento. Aqui a gente mostra uma pistola de cameco, mas pode fazer por outro também. A técnica de aspiração mais utilizada é de aspiração a vácuo, porque quando a agulha ela penetra a lesão, ela vai exercer uma pressão negativa, porque vai puxar o êmbolo. O paciente ele vai estar em decúbito dorsal, vai realizar a asepsia e a palpação da lesão. Vai marcar a pele para indicar o ponto da inserção da agulha. Vai apreender a lesão entre dois dedos, quarto e quinto dedo, usando a mão não dominante. Assim vai perceber quando a ponta da agulha penetrar a lesão. No passo 3, vai introduzir a agulha no centro da lesão e vai retirar o êmbolo para criar um vácuo. Se a lesão for um cisto, o fluido ele vai fluir facilmente para o interior da seringa. Após todo o fluido, retirar todo o fluido e palpar a área para certificar que a lesão foi totalmente removida. Se a lesão for sólida, tem que fazer uns 10 a 20 movimentos, né, para cima e para baixo, mantendo a agulha na lesão. Aí vai retornar o êmbolo à posição de descanso para liberar a aspiração. Vai retirar a agulha da pele e aplicar uma compressão de gás no local da aspiração. E quinto passo, vai depositar a amostra sobre uma lâmina para realizar o esfregaço dos conteúdos celulares e aplicar um spray fixador. A coribiópsia, ou TruCut, é um procedimento invasivo que visa elucidar uma técnica, uma dúvida diagnóstica. Ela pode ser feita à mão livre ou com auxílio de exames de imagem, seja ultrassom ou mamografia. Geralmente eles preferem ultrassom, mas fica mais facilitado para fazer. Porém, não são todas as lesões que conseguem ser visualizadas no ultrassom. Então, quando isso acontece, usa-se a mamografia. Vai fazer uma asepsia da pele, uma anestesia local. A agulha é anexada à pistola de TruCut. E essa pistola, é importante lembrar que a agulha, quando ela penetra, ela não encosta na lesão. Ela dispara a agulha e retira os fragmentos. Ela não encosta, não vai direto na lesão.
quando a pistola dispara que a agulha vai para retirar os fragmentos do nódulo. Os fragmentos são colocados no formol a 10% e enviados ao patologista junto ao caso clínico. Na drenagem de abscesso, as infecções da mama mais frequentes no período de lactação que acontece, que é a mastite puerperal. Pode ceder com um tratamento conservador, com os antibióticos e tal, mas podem evoluir para a formação de abscesso. Se isso acontecer, deve fazer uma drenagem cirúrgica precoce, que é uma punção com agulha grossa no ponto inflamatório mais saliente. Na falta desse tratamento, ela pode evoluir para uma drenagem espontânea tardia com área de necrose. Também pode ocorrer mastites fora do período de lactação, sendo ocasionados por traumatismos ou rachaduras do mamilo. Se for necessário uma cirurgia, deve ser feita uma incisão arqueada, acompanhando a direção das linhas de força da pele e situada no ponto mais saliente do abscesso. O tamanho ele deve ser suficiente para permitir a exploração digital e após o esvaziamento da cavidade e colheita de pus para o exame, coloca-se um dreno de Penrose. Em casos de abscesso muito volumosos e profundos, a incisão deve ser feita no sulco submamário, que é uma incisão abaixo da mama, que eu vou mostrar. A mama ela é descolada anteriormente, separando da aponeurose peitoral a cavidade do abscesso. Será atingida por via posterior, deixando-se o dreno exteriorizado pelo sulco submamário. A biópsia excisional e incisional. Na excisional, ela remove completamente a lesão e ela está empregada tanto em lesões benignas e pequenas. Nas lesões suspeitas de malignidade, deve incluir margem de segurança de 1 centímetro de tecido normal e evitar a penetração do tumor. A biópsia incisional, ela retira apenas um fragmento do tumor. Aqui nós temos os tipos de incisão. Esse daqui é o que eu falei, do sulco submamário, incisão no sulco submamário, esse aqui. Essezinho aqui, que é como se fosse uma meia-lua, é periareolar, e esses aqui é incisão curvilínea. Então, vai depender de onde é a lesão para poder fazer essas incisões. Excerese bulbar. Deve-se fazer uma anestesia local para nódulos superficiais bem delimitados e anestesia geral reservada aos nódulos profundos. Nódulos situados nas adjacências da areola, a incisão deve acompanhar a borda areolar, como eu disse, a pele areolar. Nas demais, as incisões devem ser curvilíneas, seguindo a direção das linhas de força da pele. O nódulo, depois de alcançado, ele é separado dos tecidos vizinhos. Quando retirado o tumor, faz uma reconstrução do parênquima com sutura com fio absorvível. Nas ressecções mais extensas, sempre é oportuno fazer a drenagem da glândula com o dreno de Penrose, para evitar hematomas. Agora nós vamos falar um pouco sobre a anatomia da região axilar e seus conteúdos. Relembrando da definição de região axilar, a região axilar é uma transição entre o tórax e o tronco e o membro superior, e ela é predominantemente anterior. Então, a axila ela é o espaço piramidal inferior, a articulação do ombro e superior à face axilar na junção entre o braço e o tórax. A região axilar ela é composta por ápice, base e 4 paredes, sendo que das 4, 3 são musculares. Então aqui nós temos a parede medial, a parede anterior, a parede lateral e a parede posterior. A axila é a passagem ou centro de distribuição
das estruturas neurovasculares que servem ao membro superior e geralmente ela é protegida pelo membro superior aduzido. Aqui nós colocamos nessa imagem a face lateral do tórax, para nós lembrarmos também das linhas axilares, que é a linha axilar anterior, a linha axilar médio-medial e a linha axilar posterior. Agora falando sobre os limites anatômicos, primeiramente sobre o ápice. O ápice é o canal cérvico-axilar, que é a passagem entre o pescoço e a axila. E ela é limitado pela primeira costela, pela clavícula e pela margem superior da escápula. Então, veias, artérias, vasos linfáticos e nervos, eles atravessam essa abertura superior da axila para entrar ou sair do braço. A base consiste em pele côncava, tela subcutânea, fáscia da axila, que é muscular, que se estende do braço até a parede torácica, geralmente no nível da quarta costela, e forma a fossa axilar. A base da axila e a fossa axilar são limitadas pelas pregas axilares anterior e posterior, parede torácica e face média do braço. Agora falando sobre a parede anterior, ela tem duas camadas formadas pelo músculo peitoral maior e menor, fáscias peitoral e clave peitoral associadas. E aqui nós conseguimos ver a fáscia peitoral, aqui também, né, a fáscia peitoral. E aí, aqui também em azul nós conseguimos ver a fáscia clave peitoral. E a prega axilar anterior, ela é a parede inferior da parede anterior. Aqui mostrando o músculo peitoral menor, o músculo peitoral maior, que fazem parte da parede anterior da axila, o músculo serrátil anterior e a quarta costela, que fazem parte da parede medial da axila. E aí aqui nós temos aquele mesmo desenho do começo demonstrado aqui. Um canal cérvico-axilar, a primeira costela, a clavícula, aqui, a parede, a base da axila, né, como já foi falado, o ápice e a parede anterior. Além da parede anterior da axila, citada anteriormente, temos como limites as paredes medial, posterior e lateral. A parede medial ela é composta principalmente pelo músculo serrátil anterior e as costelas. Podemos visualizar essa parede claramente nas duas imagens. No primeiro corte, ela corresponde às 4 primeiras costelas. Embora os músculos tenham sido retirados, a gente consegue entender que a parede medial ela estaria localizada aqui. Na imagem de baixo, a gente já consegue visualizar o músculo e seria como se ela encaixasse aqui na altura da quarta costela. Então, aqui a gente vê a quarta costela e o músculo serrátil anterior. E aqui eu achei essa imagem interessante para a gente entender como que as paredes, o ápice e a base da axila, elas se encaixam. A parede posterior ela é formada pelos músculos escapulohumerais, principalmente formada pelo músculo subescapular e pela escápula. Inferiormente pelos músculos redondo e latíssimo do dorso. Vemos a escápula na primeira imagem. Aqui a gente vê claramente a localização de onde seria a parede posterior. Aqui na frente da escápula a gente tem o músculo subescapular, que vemos aqui na imagem de baixo. E da mesma forma, como eu falei na parede medial, ela encaixaria ali, então o músculo subescapular ela estaria na frente da escápula, formando a parede posterior, formando os dois juntos a maior parte da parede posterior. Mas a gente também consegue visualizar o músculo redondo maior e o latíssimo do dorso, formando a parte inferior da parede posterior. A parede lateral, diferente das outras três, ela é uma estrutura óssea estreita, formada pelo sulco intertubercular do úmero. A gente consegue, aqui está o úmero, e aqui a gente consegue visualizar o seu sulco intertubercular. Mas ela é mais bem visualizada na imagem de cima. Então, aqui
seria a localização da parede lateral. Aqui está o sulco intertubercular do úmero. Os compartimentos, eles são divididos em 3. O compartimento superficial, ele tem segmento com a face torácica, assim como é indicado na imagem. Não é muito bem documentado na literatura, então essa foi a melhor imagem que eu encontrei sobre o assunto, embora não seja a ideal. Como o próprio nome já diz, ela é a parte mais superficial da axila. A cavidade, o compartimento interpeitoral, ela é o mais importante em termos clínicos. Ela é onde encontramos linfonodos, onde encontramos vasos sanguíneos, onde encontramos vasos linfáticos. Essa imagem que eu encontrei eu achei bem didática, embora ela não nos mostre os vasos sanguíneos e linfáticos, mas dá para entender com ela que o compartimento ele é uma cavidade e que aqui onde foi retirado vão ter os vasos sanguíneos, os vasos linfáticos e diversas outras estruturas não tão importantes quanto elas. A cavidade axilar, ela também é um compartimento. Ela é responsável por unir a região cervical, a região torácica e o membro superior, tendo função importante sobre os movimentos da articulação do ombro. Ela é posterior ao músculo peitoral menor, sendo o local onde encontramos o plexo braquial. A gente consegue visualizar em mais detalhes essa imagem, pois foi retirado várias estruturas. Aqui a gente vê o músculo peitoral menor, ele está cortado para visualizar melhor as estruturas, e o plexo braquial. A gente também consegue ver alguns um vaso sanguíneo, uma veia, uma artéria, uma veia, mas na realidade o que a gente tem na axila é essa segunda imagem com sobreposição de estruturas. Nessa imagem a gente consegue ver claramente o compartimento interpeitoral e a cavidade axilar. No compartimento interpeitoral a gente vê os vasos sanguíneos, os linfonodos, que estavam na outra figura também, e os vasos linfáticos, esse amarelo mais grosso. Já a cavidade axilar, a gente tem que considerar o músculo peitoral menor. E o músculo peitoral menor está aqui cortado, para que a gente possa ver suas estruturas adjacentes. E aqui está o plexo braquial, embaixo do músculo peitoral menor, correspondendo à cavidade axilar. Agora a gente vai falar um pouquinho da drenagem linfática da mama. Eu coloquei aqui 2 imagens para ficar melhor de identificar onde ficam os linfonodos e o caminho que essa linfa vai percorrer nesse sistema, que vai estar representado pelas setinhas vermelhas. Entender essa via ajuda muito a identificar quais órgãos têm maior chance de serem acometidos por metástase nos tumores de mama primária. Então vamos lá. A linfa começa na papila, vai para a auréola, da auréola vai para os lóbulos da glândula mamária. De lá, essa linfa vai ser toda drenada para o plexo linfático subareolar, que vai ser no sentido dessas setinhas. A maior parte dessa linfa, desse plexo, mais ou menos 75%, principalmente dos quadrantes superior e inferior laterais da mama, vão drenar primeiramente para os linfonodos axilares peitorais. Mais uma parte pode já também drenar diretamente para os outros linfonodos axilares, que eu vou falar de cada um deles mais à frente, ou para os linfonodos interpeitorais, ou para os linfonodos supraclaviculares, ou para os linfonodos cervicais profundos inferiores, que ficam mais aqui em cima. A parte da linfa remanescente, principalmente dos quadrantes mediais da mama, vão drenar para a mama oposta, ou para os linfonodos paraesternais, e dos quadrantes inferiores vão drenar para os linfonodos abdominais, os linfonodos frênicos inferiores subdiafragmáticos. Com exceção da papila e da auréola, que eu já falei que vai drenar para o plexo linfático subareolar, a linfa da pele da mama vai drenar para os linfonodos axilares, para os linfonodos infraclaviculares ipsilaterais, para os linfonodos paraesternais dos 2 lados e para os linfonodos cervicais profundos inferiores. A linfa dos linfonodos axilares, ela vai seguir o caminho das setinhas e vai drenar para os linfonodos claviculares, tanto supra quanto infraclaviculares. E esses vão drenar para o tronco linfático subclávio, que fica aqui nessa região. Os linfonodos paraesternais, eles vão drenar para o tronco linfático broncomediastinal, que fica aqui. E esses 2 troncos, eles vão se fundir e se juntar ao tronco linfático jugular, que no lado direito vai formar o ducto linfático direito curto, e no lado esquerdo vai formar, aqui nessa imagem a gente consegue visualizar,
o ducto torácico. Esses dois, eles vão ser responsáveis por fazer a entrada dessa linfa no sistema venoso. Os linfonodos axilares, eles são divididos em linfonodos apicais, que se encontram medialmente ao músculo pequeno peitoral, no ápice da axila, dos linfonodos humerais ou laterais, que vão estar ao longo da parede lateral da axila, mediais e posteriores à veia axilar, os linfonodos peitorais ou anteriores, que se encontram entre os músculos laterais, os linfonodos supraescapulares ou posteriores, que se encontram na parede posterior da axila, que está sobre o músculo subescapular, e os linfonodos centrais, que é esse aglomerado, que é o mais fácil da gente palpar durante um exame físico, e ele se encontra na gordura do centro da axila. Os linfonodos axilares também podem ser divididos em Berg, em três níveis de Berg. O primeiro nível, ele é inferior à borda lateral do músculo pequeno peitoral, onde a gente tem os linfonodos humerais, subescapular e peitorais. O segundo nível, que está atrás do músculo pequeno peitoral, que a gente tem os linfonodos central e interpeitorais. E o nível 3, que está superior à borda do músculo pequeno peitoral, e a gente tem os linfonodos apicais. É importante conhecer esses níveis porque a disseminação linfática do carcinoma mamário, ele vai ser via ascendente. Então, primeiro atinge o nível 1, depois atinge o nível 2 e depois o nível 3. E isso ajuda no estadiamento do câncer. As aplicações clínicas e cirúrgicas, como eu falei, você entender o sistema linfático é importante porque as células cancerígenas, elas vão atingir o sistema linfático da mama e vão começar a crescer dentro dos gânglios linfáticos. E a presença ou ausência dessas células é o que vai auxiliar no tratamento, é o que vai ajudar a saber qual tratamento você tem que fazer nesse paciente. Geralmente, os linfonodos que são acometidos começam pelos mais próximos. E a remoção dele depende do tipo de tumor, do tamanho e do tamanho do gânglio acometido. No tumor mamário, a gente tem como principais órgãos de metástase os pulmões, os ossos e o fígado. Mesmo que os linfonodos próximos não estejam aumentados, a gente precisa verificar. E essa verificação pode ser de duas formas: por biópsia do linfonodo sentinela, que é a forma mais comum e menos invasiva. Geralmente ela é realizada junto com a cirurgia principal de retirada do câncer de mama. E essa análise é importante porque o linfonodo sentinela é o primeiro que recebe a drenagem linfática proveniente do tumor. Então, detectar se ele foi acometido ou não ajuda a predizer o estado da axila e evitar, às vezes, um esvaziamento axilar em pacientes que não tiveram um comprometimento metastático. Mas, às vezes, a gente não tem como fazer essa biópsia e realmente precisa fazer uma dissecção do linfonodo axilar. Para estadiar os tumores mamários, a gente usa o sistema TNM, que ele utiliza 3 critérios. O T, que é as características do tumor primário, o N, que é as características dos linfonodos da cadeia da drenagem linfática do órgão em que o tumor se localiza, e o M, que é a presença ou ausência de metástases à distância. Como a gente está falando do sistema linfático, eu vou focar aqui no N, que é sobre o acometimento dos linfonodos regionais. E vamos lá, ele pode ser dividido em NX, que é quando os linfonodos eles não podem ser avaliados por alguma razão, pode ser até por ter sido removido já. O NX, o N0, ele significa que ocorre uma ausência, uma ausência de metástase nesses linfonodos. Então não foi acometido ainda.
O N1, ele significa que houve metástase de 1 ou 3 linfonodos axilares homolaterais, nos níveis 1 ou 2 e que são móveis. O N2, ele já indica uma metástase dos linfonodos regionais. O N, ele é dividido em N2A, que é metástase em 4 ou 9 linfonodos axilares homolaterais, que pelo menos um tem que ser maior de 2 milímetros, e nos níveis 1 e 2, sendo fixos uns aos outros ou em outras estruturas. O N2B é a metástase detectada clinicamente em linfonodos primários, internos homolaterais, na ausência de evidência clínica de metástase em linfonodos axilares. E o N3 também são metástases em linfonodos regionais, sendo divididos N3A, metástases em 10 ou mais linfonodos axilares, que pelo menos um maior que 2 milímetros, ou metástases em linfonodos infraclaviculares, com ou sem acometimento da cadeia axilar. O N3B é metástase detectada clinicamente em linfonodos mamários internos e axilares homolaterais, ou metástase em mais de 3 linfonodos axilares e em linfonodos mamários internos, com metástase micro ou macro detectada por biópsias de linfonodo sentinela, porém não pode ser detectado clinicamente. E o N3C são metástases em linfonodos supraclaviculares homolaterais e pode ter ou não acometimento de linfonodos axilares ou da mama interna. Então, são esses, os métodos de estadiamento que a gente tem, e é através desse conhecimento do sistema anatômico linfático que a gente pode ter uma melhor ideia de como prosseguir com esse paciente e garantir o melhor tratamento possível no seu tumor, Em relação à vascularização da mama, nós temos 2 grandes eixos de nutrição vascular. O primeiro eixo, pode citar aqui, é o eixo da mamária interna, ou também chamado de torácica interna. Esse eixo vai passar na porção interna da parede torácica, entre o arco intercostal e o externo, bem próximo da cartilagem costal, emitindo assim um feixe com diversos ramos perfurantes, que são as perfurantes dos espaços intercostais. Então, temos a perfurante do segundo espaço, do terceiro, do quarto, do quinto e do sexto. E essas perfurantes vão emitir ramos que vão nutrir a musculatura da parede torácica e também terá ramos que vão caminhar em direção à mama, nutrindo tanto a porção interna da glandular quanto a pele e a auréola. E o segundo eixo é mais lateral, oriundo dos vasos da artéria torácica lateral, que é um ramo da artéria subclávia. Ele vai descer na parede lateral do tórax e emitirá ramos para vascularização, vindo lateralmente em direção à mama. Também temos as perfurantes, que são provenientes dos vasos intercostais. Vejo que esses ramos podem ser laterais, mas também são ramos mediais, ramos posteriores e ramos posteriores à mama. Então, da parede torácica, diretamente da região posterior, emergem ramos que vão nutrir a glândula mamária. Existem também alguns ramos vindo superiormente. Porém, de forma mais relevante em termos de porcentagem de nutrição e vascularização da mama, temos a artéria torácica interna, a artéria torácica lateral e os ramos laterais dos vasos intercostais, que vêm de forma posterior. O vaso intercostal vai ser formado de ramos posteriores que vão se unir através de uma rede anastomótica com os ramos das perfurantes, também da mamária interna. Então, tudo isso forma uma grande área de vascularização para a parede torácica anterior e que isso também vai ser levado para a glândula mamária. Aqui, sobre a vascularização arterial, aqui novamente em detalhes a porção mais superior. Vejam que a artéria torácica interna é um ramo da artéria subclávia. No surgimento da artéria subclávia, ela emite um ramo extremamente relevante para a vascularização da parede torácica anterior. Temos também a saída dos ramos intercostais, que vão emitir de forma posterior, fazendo assim a vascularização da mama.
sobre drenagem venosa. Recebe a mesma nomenclatura que a vascularização arterial. Então, nós temos a veia torácica interna, que acompanha a artéria, normalmente sendo uma artéria para duas veias, que formam o feixe vascular, que também vai fazer essa drenagem venosa. A diferença é que a drenagem venosa, nós temos um sistema de superficial, e esse sistema superficial vai fazer a drenagem do subcutâneo da mama, e essa drenagem vai em direção às veias mais profundas. E também temos o sistema de drenagem venosa mais profundo, que nesse caso nós temos a veia torácica interna ou mamária interna. Temos também a veia torácica externa, veia torácica lateral, as veias intercostais, da mesma forma que temos as artérias. Esses são os ramos mais profundos. Mas também temos uma grande área de vascularização, uma grande área de drenagem venosa superficial. Agora, em relação à inervação. Vejam que a inervação da parede torácica vai se dar principalmente pelos nervos intercostais. Esses nervos intercostais vão surgir da medula, então, obviamente, eles vêm da parte posterior, que vão caminhar, então, para a parte posterior lateral e, na sequência, vai fazer látero anterior. Então, essa é a principal rede de inervação sensitiva em relação à parede torácica. E na mama não vai ser diferente. Então, os ramos laterais são os mais relevantes para a inervação da mama, principalmente no complexo auréolo papilar. Aqui na figura, temos ao nível do segundo até o sexto espaço intercostal, ou seja, do segundo até o sexto feixe intercostal. Ele é mais relevante para essa inervação. Mas também temos uma inervação mais medial, vindo também do espaço intercostal, que vai pegar a porção mais medial da mama. Também tem uma relevância maior nesse território. Temos também nervos superiores, que vêm da região supraclavicular, para a porção superior da mama. Temos um nervo bem famoso, que é o nervo intercosto braquial. É um nervo que vem da parede lateral do tórax e caminha em direção à face medial do braço. Ele é um nervo que vai fazer a inervação sensitiva de toda a região da axila. Quando ele é lesado, causa uma parestesia, uma alteração de sensibilidade significativa nesse território. Temos também o nervo cutâneo braquial medial, que passa também próximo à mama. São todos nervos importantes de serem pontuados e conhecidos, como aqui o nervo torácico longo, que pode causar alterações na mobilidade e sensibilidade da parede posterior do tórax. Então, são nervos que estão próximos da região mamária, pois a inervação da mama é principalmente pelos ramos intercostais laterais, mediais e alguma parte pelos nervos supraclaviculares, mas são nervos que estão nessa região e precisam ser conhecidos e preservados eventualmente numa cirurgia. Ainda falando sobre inervação, mas agora voltado para a área cirúrgica, vamos falar sobre algumas técnicas de bloqueio de nervos, anestesia e analgesia. Alguns pontos que vamos citar importantes sobre essas técnicas são: as técnicas analgésicas regionais fornecem excelente analgesia pós-operatória. O manejo ideal de analgesia após cirurgia de mama é importante devido a seus efeitos a longo prazo sobre a síndrome de dor crônica pós-cirúrgica e recorrência de câncer, uma vez que 20 a 50% dos pacientes submetidos à mastectomia têm altas chances de desenvolver a síndrome de dor crônica pós-cirúrgica, e algumas evidências afirmam que as técnicas de analgésicas reduzem essas chances. Além disso, outras evidências indicam ainda uma redução da incidência da recorrência de câncer. Outro ponto importante de ressaltar é que existem uma variedade de técnicas de bloqueios disponíveis que podem e devem ser utilizadas de acordo com as necessidades cirúrgicas e as limitações do profissional que vai realizar o bloqueio. Além disso, uma estratégia multimodal de anestesia é frequentemente inadequada, pois não atingir a analgesia ideal. Para poder entender melhor algumas das técnicas que mostraremos a seguir, é bom ter em mente a inervação da mama. Como já foi dito anteriormente, a inervação da mama é complexa
pois a mesma recebe suprimento nervoso de múltiplas partes do sistema nervoso. A mama recebe a maior parte da sua inervação dos ramos anteriores e laterais no segundo ao sexto nervos intercostais. Conforme saem da medula, esses nervos cruzam os espaços paravertebrais e ainda não estão ligados a uma bainha facial. Esses nervos carregam tanto fibras sensoriais quanto fibras simpáticas. Correm anteriormente sobre as costelas correspondentes e se localizam bem próximos ao músculo serrátil anterior. Outras fontes de inervação da mama são o nervo supraclavicular, ramo do plexo cervical superficial e que inerva o polo superior da mama, e o nervo intercostobraquial, ramo do segundo nervo torácico que supre parte das axilas. Falando das técnicas propriamente dito, a primeira que vamos falar é a infiltração de anestésico local, técnica comumente empregada nas cirurgias de mama e consiste na aplicação da injeção de anestésicos locais na área determinada. Sua eficácia, duração e extensão não são muito confiáveis, por depender muito do profissional que está realizando essa técnica. A técnica a seguir é o bloqueio paravertebral. Os bloqueios paravertebrais consistem em uma injeção de solução anestésica no espaço paravertebral, que resulta num bloqueio unilateral do nervo. A absorção é melhorada pela ausência das bainhas faciais. Normalmente a solução se espalha tanto cranial quanto caudalmente, cobrindo cerca de 5 a 6 dermátomos. Quando realizada a nível de T4 a T5, cobre a extensão do dermatomal de toda a mama. Se a dissecção do nódo axilar é parte do procedimento, recomenda-se o bloqueio paravertebral adicional a nível de segunda vértebra torácica. O bloqueio pode ser realizado com uma técnica de injeção ou uma técnica de catéter. Dependendo do anestésico usado, pode fornecer de 8 a 12 horas de boa analgesia. Uma técnica de catéter é indicada para cirurgias de mama mais importantes. Assim, o bloqueio pode ser mantido por alguns dias após a operação, de acordo com a necessidade. Pode ser realizado bilateralmente, porém deve-se tomar cuidado com a dosagem de segurança do anestésico. Com o advento da ultrassonografia, a técnica ficou ainda mais segura, pois os parâmetros visuais ficaram mais bem definidos. Outra vantagem é que com o bloqueio unilateral, o bloqueio simpático é menos intenso, reduzindo efeitos colaterais como a bradicardia e a hipotensão. A desvantagem dessa técnica é ter que realizar o procedimento com o paciente posicionado lateralmente. A próxima técnica é o bloqueio de PEX 1, útil para procedimentos cirúrgicos envolvendo a colocação de prótese de mama, por exemplo. O bloqueio é realizado usando-se uma técnica de agulha em linha orientado por ultrassom, que é essencial para identificar o plano entre os músculos peitorais maior e menor, bem como as marcações anatômicas associadas a eles. Os nervos usados são os nervos peitorais lateral e medial. O bloqueio pode ser realizado por uma abordagem anterior, com o paciente em decúbito dorsal, tendo poucas complicações. As mais comuns são hematomas e toxicidade do anestésico. A próxima técnica é o bloqueio de PEX 2. Técnica essa é realizada com 2 agulhas em vez de uma só. O bloqueio é preferido para incisões locais mais largas e cirurgias cosméticas que envolvam a cauda axilar da mama, pois o bloqueio de PEX 2 também bloqueia nervos peitorais que são ramos do plexo braquial. A técnica envolve a injeção de agulha guiada por ultrassom e a colocação de anestésico local com a primeira injeção entre os músculos peitorais maior e menor, e uma segunda injeção entre os músculos peitoral menor e o serrátil anterior. Um cateter pode ser colocado entre os músculos peitorais maior e menor no plano interfacial, para uma infusão contínua de anestésicos. As vantagens e desvantagens dessa técnica são bem parecidas com a de PEX 1, com a adição do risco de pneumotórax devido à proximidade da agulha com as costelas. Para encerrar, a última técnica que vamos falar é do bloqueio do plano do serrátil anterior. Essa técnica é particularmente útil em procedimentos como mastectomias e tumorectomias com dissecção axilar.
envolve a técnica de inserção de agulha em linha e colocação de solução anestésica local, superficial ou profunda no músculo serrátil anterior, na linha média axilar ao nível de quinta costela, sob a orientação do ultrassom. Cobre os dermátomos do segundo ao nono segmento torácico. As possíveis complicações envolvem pneumotórax, hematomas, dano nervoso e bloqueio inadequado. E é isso, galera.